Imagine, você é um marinheiro no mundo antigo. Você já está no mar há várias semanas e está extremamente cansado e ansioso para voltar para Alexandria, sua casa. Você está no convés, vigiando e procurando as luzes, mas não consegue ver nada. O mar está escuro, o céu está nublado, você está preocupado. E quando você está prestes a desistir, você vê uma luz à distância. É bem pequena, mas está crescendo, lentamente, mas firmemente. Você sente uma onda de alívio, está quase lá. Você leva seu navio em direção à luz. Conforme você se aproxima, pode ver o contorno da cidade. Aqui está, o gigante magnífico farol de Alexandria, uma das maravilhas do mundo. A luz dele é tão brilhante que ilumina todo o porto. Finalmente, você está em casa. E é isso que o farol de Alexandria é para os marinheiros, um símbolo de esperança e lar. Bem, era, antes de ser completamente destruído. Infelizmente para nós, o farol não passou no teste do tempo. Por muitos séculos, até mesmo sua aparência física permaneceu envolta em mistério. As pinturas e descrições eram extremamente conflitantes. Tudo sobre o farol estava coberto de mistério. Parecia que todos que o viram com seus próprios olhos o viam de forma diferente. Parecia que nunca seríamos capazes de saber a verdade. Mas não se prepare para desistir ainda. Os recentes avanços em tecnologia e técnicas de modelagem nos dão um fio de esperança. Acadêmicos, historiadores e arqueólogos embarcaram em uma jornada para descobrir os segredos deste lendário farol e aprender a verdade sobre sua aparência. Além disso, alguns deles assumiram uma tarefa quase impossível: a recriação digital do farol. Mas eles podem realmente recriar algo que tantos cientistas lutaram por centenas e centenas de anos? E quão preciso isso será? Neste vídeo, faremos uma viagem juntos aos tempos antigos. Tentaremos reconstruir juntos o farol de Alexandria em sua forma real e aprenderemos mais sobre sua história. Prepare-se para descobrir conosco os segredos de uma das maravilhas perdidas do mundo. Maravilha perdida e encontrada do mundo, o farol de Alexandria. Primeiro, vamos mergulhar um pouco na história do farol e entender por que ele está na lista extremamente exclusiva das 7 maravilhas antigas do mundo, no mesmo nível das pirâmides e dos jardins suspensos da Babilônia. Bem, honestamente, não era apenas mais um farol. Primeiro, vamos entender o fato de que ele foi construído em 280 a.C., e para aquela época, o farol de Alexandria, também conhecido como Faros, era uma estrutura louca, algo nunca visto antes. Alguns historiadores afirmam que a luz dele podia ser vista de até 50 quilômetros de distância. Mas não era apenas um farol, era a joia da cidade mais impressionante e bonita daquela época, Alexandria, construída por Alexandre, o Grande. De acordo com evidências históricas, o farol tinha cerca de 135 metros de altura. É essa a altura dos prédios modernos de 35 andares. Ainda não se impressionou? Deixe-me lembrar você mais uma vez quando foi construído. 280 a.C., antes de todas as tecnologias modernas e não tão modernas. Na época da construção, era a segunda estrutura mais alta feita pelo homem, além das pirâmides de Gizé. Não há informações exatas sobre quantas pessoas estavam trabalhando nele. Aproximadamente levou cerca de 20 anos para construí-lo na pequena ilha de Faros, no porto de Alexandria. Isso é, novamente, extremamente impressionante se levarmos em conta as circunstâncias. Essa estrutura extraordinária custou impressionantes 800 barras de prata, o equivalente a cerca de 3 milhões de dólares na moeda atual. O farol não era meramente uma estrutura funcional, ele tinha um propósito simbólico. Ele foi imaginado como um testamento do poder duradouro de Alexandria. Como uma das estruturas mais altas do mundo antigo, o farol serviu tanto como uma luz guia quanto uma exibição magnífica de conquistas humanas. Ao contrário da crença popular, essa estrutura icônica pode não ter sido sempre um farol. Os primeiros relatos de Faros não mencionam nada sobre uma luz guia. No entanto, acreditava-se que em um certo estágio uma luz foi de fato adicionada ao pináculo do farol. Muito provavelmente, era alimentada por óleo.
mas foi somente no século I d.C. que as primeiras referências à chama luminosa surgiram. E outra revelação que vai chocar você. Acredita-se que o pináculo dessa maravilha arquitetônica abrigava um telescópio. Segundo o geólogo Iban Kordabet, através de suas lentes, era possível contemplar a distante cidade de Constantinopla, que, a propósito, fica a mais de 1.000 quilômetros de Alexandria. Sem dúvida, este farol foi uma das construções antigas mais impressionantes. Mas, como você já deve ter adivinhado, não temos a sorte de vê-lo com nossos próprios olhos. O edifício ficou de pé por mais de 1.500 anos, sendo farol de esperança para os marinheiros e, bem, apenas um colírio para os olhos. Ao longo de sua existência, essa maravilha arquitetônica permaneceu alta, desafiando terremotos que ameaçavam sua própria existência. No entanto, ele não conseguiu ficar de pé até os dias modernos. A história nos conta que o primeiro terremoto a abalar as fundações do farol ocorreu em 796 d.C. Seu poder devastador deixou apenas o primeiro nível de pé, um mero resquício de sua antiga glória. Mas os terremotos implacáveis continuaram a testar a fortaleza do farol. Nos anos 950 e 955, a terra tremeu mais uma vez, reivindicando partes da estrutura imponente. Então, em 1375, um terremoto deu o golpe final, reduzindo o farol a nada mais que uma pilha de escombros. Em uma reviravolta do destino, as pedras restantes do farol encontraram um novo propósito. Entre 1477 e 1479, acredita-se que o sultão Al-Ashraf Seif as usou para construir um imponente forte Qaitbay em Faros, também conhecido como a Cidadela de Qaitbay. Esta formidável fortaleza, protegendo a costa contra a ameaça otomana iminente, surgiu dos restos de um farol outrora grandioso. E então, por centenas de anos, este edifício magnífico meio que foi esquecido. Mais de 6 séculos depois, no ano de 1916, o engenheiro francês Gaston Jondet embarcou em uma extraordinária expedição arqueológica que mudaria para sempre nossa compreensão da história. Jondet, mergulhando nas profundezas do porto submerso em Faros, fez uma descoberta inovadora: os restos do farol de Alexandria. Seu trabalho no estudo de instalações portuárias submersas marcou um marco no campo da arqueologia, pois foi a primeira vez que tais estruturas subaquáticas colossais foram descobertas. Surpreendentemente, alguns desses restos estavam a apenas 9 metros de água, visíveis até mesmo a olho nu. Ao longo dos anos, Alexandria continuou a revelar seus segredos antigos. Em 1933, o príncipe Omar Tusson patrocinou uma expedição para recuperar uma cabeça de mármore do grande Alexandre o Grande, depois de um piloto da Força Aérea Real Britânica de olhos aguçados notar ruínas submersas de cima. Então, em 1961, um arqueólogo amador e mergulhador habilidoso, Kamel Abu El-Sadat, tropeçou em fragmentos de uma escultura imponente com mais de 6 metros de altura. Essa descoberta motivou uma bolsa da Unesco para explorar mais o fundo do mar em busca de maravilhas arqueológicas adicionais. Liderada pelo arqueólogo marinho Honor Frost, uma equipe embarcou em uma jornada inspiradora até o local. A pesquisa e exploração meticulosas de Frost confirmaram a existência de ruínas. Infelizmente, devido à escassez de arqueólogos especializados e à transformação da região em uma zona militar, a exploração posterior teve que ser adiada, deixando perguntas tentadoras sem resposta. A esperança foi reacendida em meados da década de 1990, quando uma equipe de arqueólogos franceses, sob a liderança de Jean-Yves Eperrin, embarcou em outra missão notável ao local. No final de 1994, a equipe de Eperrin redescobriu os restos físicos do farol, deitados no chão do porto oriental de Alexandria. Entre os mais significativos estavam blocos colossais de granito, pesando entre 49 e 60 toneladas, frequentemente fragmentados em vários pedaços. A equipe também descobriu 30 esfinges, 5 obeliscos e colunas adornadas com esculturas que datam da era de Ramsés II. No processo de documentação de suas descobertas, Eperrin e sua equipe concluíram a catalogação de mais de 3.300 peças individuais até o final de 1995, usando uma combinação de fotografia e mapeamento meticuloso.
Para mostrar a beleza de suas descobertas, eles restauraram 36 blocos de granito e vários outros artefatos, que agora estão expostos em museus por Alexandria. Um exame mais aprofundado usando técnicas de imagem de satélite revelou vestígios adicionais da antiga maravilha. Foi assim que, quase 600 anos após a queda do Farol de Alexandria, grandes ambições foram postas em movimento para ressuscitar esta sétima maravilha do mundo. Graças a toda essa pesquisa, hoje em dia podemos até fazer algo que parece impossível antes de recriar com precisão a estrutura desta maravilha. Mas como é possível recriar o edifício se não temos nenhuma informação concreta sobre ele? Bem, as fontes concordam em alguns fatos e eles podem realmente nos ajudar a reconstruí-lo, pelo menos virtualmente. Agora, de acordo com esses fatos, o farol foi construído em mármore leve e argamassa e tinha 3 níveis. O primeiro nível era um retângulo sólido, seguido por um segundo nível octogonal e, finalmente, um terceiro nível cilíndrico. E isso não é tudo. Como você deve ter notado, ele era coroado por uma estátua majestosa no topo. Esta é uma personificação de Zeus ou Poseidon. Pelo menos é assim que os viajantes antigos imaginavam. Mas podemos confiar neles? Bem, graças às tecnologias modernas, podemos realmente realizar alguma verificação de fatos. Como a maioria das ruínas do farol agora estão debaixo d'água, vamos drenar o oceano no lugar onde as ruínas do farol de Alexandria permanecem. Alexandria Harbor. Vamos descobrir um dos segredos mais alucinantes dos segredos antigos? Agora, para isso, talvez precisemos drenar o oceano. Não se preocupe, faremos isso virtualmente. A água está desaparecendo lentamente e já podemos ver alguns blocos restantes do fundo do oceano. Este é um dos maiores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo. Cerca de 3.000 blocos estão aqui, e eles certamente têm uma história não contada por trás deles. Essas pedras estão espalhadas por 12.000 metros quadrados do fundo do mar. Podemos dizer que esses restos não são obra da natureza. Eles são certamente feitos por humanos. Esses blocos gigantes são os restos de um edifício outrora espetacular e alto, o Farol de Alexandria. E algumas dessas pedras feitas pelo homem são a chave para a estrutura e o formato dessa antiga obra. Alguns desses blocos formavam as pedras angulares do farol. Ao estudá-los, tornou-se óbvio para os cientistas que as paredes eram retas. Essa é a primeira prova física real do design da maravilha antiga. Agora, a parte mais difícil é juntar esses 3.000 blocos para entender a estrutura do edifício. Não é nada fácil. E o fato de muitas peças cruciais terem sido escavadas e levadas para museus está tornando a tarefa ainda mais difícil. Mas os cientistas conseguiram fazer isso. Uma das grandes descobertas está no cais. E é, na verdade, uma peça muito importante, uma parte lateral do batente da porta. Agora, nas imagens escaneadas do fundo do mar, podemos ver alguns blocos enormes. Combinando-os com algumas pedras descobertas anteriormente, podemos recriar a porta do farol, uma de suas partes cruciais. Agora, usando tecnologia de computador, estamos revertendo o tempo. Essas peças se juntaram perfeitamente. E aqui está, a primeira vez em que uma parte do faros foi recriada com precisão. O batente de granito com a porta de madeira. Sua altura é de cerca de 12 metros, com peso de cerca de 200 toneladas. Mas é só isso que podemos fazer? E as outras partes do farol? Ele sempre permanecerá um mistério para nós? Bem, na verdade, a reconstrução do batente da porta levou a outras descobertas. A borda externa dele revela informações sobre a espessura da parede externa do edifício. São 2 metros. Agora, essas informações dão a oportunidade de decifrar alguns textos históricos que descrevem o farol. Comparando os dados 3D e as evidências históricas, o quebra-cabeça realmente se tornou possível. Usando tecnologias de computador, agora é possível reconstruir o edifício de maneira mais precisa possível. E aqui está, em sua glória total, o Farol de Alexandria, um dos edifícios antigos mais altos. E agora, sabemos com certeza como ele era.
Era realmente composto de 3 níveis e era realmente, verdadeiramente, sem nenhuma dúvida, uma obra-prima. E hoje podemos descobrir seus segredos e vê-lo pela primeira vez na forma mais precisa de todos os tempos. Mas quantos mistérios existem na terra da antiga civilização egípcia? É difícil até contá-los. Talvez um dia finalmente saberemos a resposta para a questão de como as pirâmides foram construídas e por quem exatamente. Até lá, podemos mais uma vez dar uma olhada na maravilha que já foi recriada diante de nossos olhos e esperar pelo dia em que descobriremos ainda mais dos mistérios desta terra antiga.